Quem foi Saulo de Tarso? A verdade sobre o perseguidor, o apóstolo e o espinho na carne. Imagine o maior inimigo da igreja tornando-se seu maior defensor. Parece impossível, mas foi exatamente isso o que aconteceu com Saulo de Tarso. O homem que decidiu destruir o cristianismo acabou se tornando um dos seus maiores pilares. E no meio desse drama de transformação, ele deixou para trás enigmas que ainda intrigam estudiosos até hoje. O que realmente aconteceu na estrada para Damasco? Qual era o misterioso espinho na carne que Deus nunca escolheu remover? Ele realmente escreveu a carta aos Hebreus? Por que mudou de nome? E o que está por trás de suas palavras controversas sobre as mulheres e sobre a lei de Moisés? Hoje, vamos nos aprofundar nessa história. E cada resposta nos levará a perguntas ainda mais surpreendentes. Antes de se tornar conhecido como o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso personificava o que havia de mais promissor e, ao mesmo tempo, mais perigoso no judaísmo de sua época. Nascido em Tarso, uma das cidades mais ricas e influentes do mundo helenístico, ele cresceu em um ambiente culturalmente sofisticado. Tarso não era apenas um centro comercial, era também um centro acadêmico, comparável a Atenas e Alexandria, famosas por suas escolas de retórica e filosofia. Agora, pense nisso. Desde cedo, Saulo foi exposto a um mundo onde ideias, línguas e costumes se cruzavam diariamente. Ainda assim, ele nunca perdeu sua identidade como judeu, profundamente enraizado na tradição da lei. Em seu sangue corria a herança da tribo de Benjamim, a mesma que produziu reis como Saul, e ele possuía algo que os judeus jamais poderiam obter: a cidadania romana. Esse estatuto não era apenas um título honorário. Concedia proteção legal, privilégios em julgamentos e liberdade de viajar por todo o império. Você já pensou como isso moldaria seu futuro ministério? Mais tarde, como missionário, esse detalhe seria crucial para abrir portas e escapar da prisão. Mas, neste ponto da história, era simplesmente mais uma arma em seu arsenal de influência. A educação de Saulo foi impecável. Ele estudou aos pés de Gamaliel, neto do grande Hillel, um dos rabinos mais respeitados e moderados. Essa expressão, aos pés, não é apenas uma figura de linguagem. Na tradição judaica, significava literalmente sentar-se abaixo do mestre, absorvendo cada palavra, aprendendo a interpretar a lei e a aplicá-la com precisão. Você percebe a profundidade disso? Não estamos falando de um homem religioso comum, mas de um especialista, treinado e equipado para reconhecer e confrontar qualquer doutrina considerada desviada. É por isso que, quando o cristianismo começou a se espalhar, Saulo o viu como uma ameaça mortal à pureza da fé. Ele não era um observador distante, era um executor ativo. Estava presente e aprovou a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Mais do que isso, tornou-se o rosto da perseguição, invadindo casas, prendendo homens e mulheres, destruindo famílias, tudo em nome de um zelo religioso. Fascinante, não é? Esse zelo não nasceu de um ódio irracional, mas de uma profunda convicção teológica de que estava servindo a Deus. Com esse currículo, hebreu zeloso, fariseu disciplinado, cidadão romano e estrategista nato, ele foi escolhido pelas autoridades judaicas para uma missão decisiva: ir a Damasco e erradicar a presença cristã ali. Com cartas de autorização em mãos, partiu com a confiança de quem estava convicto de estar cumprindo a vontade de Deus. Mas no horizonte daquela estrada, algo estava prestes a quebrar toda a lógica de sua vida, transformando o perseguidor em discípulo e o inimigo da fé em seu maior defensor. A estrada para Damasco era bem conhecida dos viajantes como uma rota comercial e estratégica, mas para Saulo de Tarso, naquele dia, era mais do que um simples caminho geográfico. Seria o palco de uma reviravolta que mudaria não apenas o curso de sua vida, mas também a história da igreja.
Ele deixou Jerusalém com uma missão clara: identificar, prender e levar à punição todos os seguidores de Jesus que pudesse encontrar. Em sua mente, essa tarefa era apenas uma extensão direta do zelo aprendido aos pés de Gamaliel: proteger a lei e a tradição contra qualquer ensinamento que considerasse heresia. Porém, à medida que avançava, uma luz surgiu do céu, mais brilhante que o sol do meio-dia, e de repente o envolveu. Imagine o impacto. Para um fariseu treinado a temer a santidade de Deus, essa manifestação não era apenas uma visão, era um choque teológico. Ele caiu ao chão, não como um ato voluntário de reverência, mas como alguém dominado por uma presença irresistível. Então, ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perceba o peso desse momento. O Cristo ressuscitado não perguntou: por que persegues a igreja? Mas sim: por que me persegues? Um lembrete direto de que atacar o corpo de Cristo é atacar o próprio Senhor. Cego pela intensidade da luz, Saulo foi conduzido pela mão até Damasco. Aqui, a narrativa toma um rumo profundo. O homem que havia chegado armado de autoridade e confiança entrou na cidade como prisioneiro da graça. 3 dias sem visão, sem comer ou beber, tempo suficiente para que a arrogância desse lugar à reflexão e para que aquele fariseu percebesse que sua interpretação da vontade de Deus estava gravemente equivocada. Você já considerou que esses 3 dias serviram como um símbolo de morte e ressurreição pessoal? Então entra em cena Ananias, um discípulo obediente e corajoso. Sob instrução divina, aproximou-se do temido perseguidor, impôs as mãos sobre ele e o chamou de irmão Saulo. O que se seguiu foi um duplo ato de restauração. As escamas caíram de seus olhos e ele foi batizado. Fascinante, não é? O homem que partira para prender cristãos agora se unia a eles pelo mesmo sinal de fé que antes desprezara. O perseguidor se curvou e o apóstolo começava a nascer. A transformação de Saulo de Tarso no apóstolo Paulo não foi apenas uma mudança de nome, mas uma mudança completa no eixo de sua existência. O homem que antes respirava ameaças contra os discípulos, agora respirava o ar da missão. Ele não renunciou às suas raízes. Continuou fariseu, no sentido de permanecer um profundo estudioso da lei, mas passou a interpretar toda a história de Israel à luz de Cristo. Sua mensagem ganhou um novo centro. Jesus é o Messias prometido e a salvação é oferecida gratuitamente pela graça, mediante a fé. Desde o início, sua vocação foi clara: levar o evangelho aos gentios. Isso não significava abandonar seu próprio povo, mas estender os limites da promessa, alcançando também aqueles de fora da circuncisão e das tradições judaicas. Aqui encontramos um detalhe fascinante. Paulo não era apenas um missionário, era também um estrategista. Sabia que seu profundo conhecimento da lei de Moisés lhe permitia argumentar com os judeus nas sinagogas, enquanto sua fluência na cultura helenística o capacitava a dialogar com filósofos em fóruns públicos. Poucos homens no Novo Testamento possuíam tal combinação de habilidades e com tamanha autoridade, mas sua mensagem estava longe de ser neutra. Declarar que a salvação não dependia da observância da lei era como detonar uma explosão em séculos de tradição. Para alguns, Paulo foi um herói que libertou os gentios do jugo das ordenanças. Para outros, foi um traidor, distorcendo a herança de Moisés. Você já considerou como isso o colocou no centro de conflitos teológicos e políticos ao mesmo tempo? Ele pregava que Cristo havia cumprido a lei e que tanto judeus quanto gentios estavam agora em pé de igualdade diante de Deus, todos necessitados da graça, todos capazes de recebê-la sem custo algum. O resultado foi explosivo. Igrejas surgiram em cidades estratégicas como Éfeso, Corinto, Filipos e Tessalônica. E suas cartas, as chamadas epístolas paulinas, começaram a circular, ensinando,
corrigindo e fortalecendo as comunidades cristãs. Fascinante, não é? A voz que antes ecoava como ameaça, agora proclamava reconciliação. E essa mudança foi tão profunda que incendiou o Império Romano com a ideia radical de que, em Cristo, não há grego nem judeu, escravo nem livre, homem nem mulher. Todos são um só corpo. Entre todos os relatos da vida do apóstolo Paulo, poucos despertam tanta curiosidade e debate teológico quanto o enigmático espinho na carne que ele menciona. Ele o descreveu como um mensageiro de Satanás, permitido por Deus para impedi-lo de se tornar arrogante, mesmo depois de receber revelações extraordinárias. 3 vezes pediu ao Senhor que o removesse e 3 vezes a resposta foi não, acompanhada da famosa declaração: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você percebe a profundidade dessas palavras? Paulo não recebeu alívio, mas uma lição. A presença contínua daquela fraqueza serviria como lembrete constante de sua dependência absoluta da graça divina. E o que era exatamente esse espinho? Aqui entramos em um dos campos mais férteis e também mais disputados da interpretação bíblica. Alguns estudiosos defendem a hipótese física, sugerindo que Paulo sofria de uma doença ocular crônica, possivelmente como consequência da intensa luz celestial que o cegou na estrada para Damasco. Há indícios em suas cartas de que escrevia com letras grandes e de que outros discípulos até se ofereceram para dar-lhe os próprios olhos. São detalhes raramente explorados, mas que reforçam a imagem de um homem que enfrentava limitações físicas, mesmo no cumprimento de suas missões exaustivas. Outros apontam para a hipótese externa: as constantes perseguições, traições, apedrejamentos e prisões que o acompanhavam por onde quer que fosse. Essa leitura entende o espinho não como algo dentro de seu corpo, mas como uma realidade contínua de oposição que se levantava contra seu ministério. Fascinante, não é? É como se o Senhor estivesse dizendo que a resistência e o sofrimento não eram obstáculos à missão, mas parte integrante dela. Há ainda a hipótese interna: tentações persistentes, angústia emocional ou ataques espirituais intensos. Essa interpretação enfatiza o lado psicológico e espiritual do apóstolo, lembrando-nos de que, mesmo um homem de tamanha fé, não era imune a batalhas internas. Você já pensou em como essa visão humaniza Paulo? Mostra que seu ministério não foi construído sobre invulnerabilidade, mas sobre uma fraqueza confessada e abraçada. No fim, o texto permanece em silêncio quanto à natureza exata do espinho, e talvez isso seja intencional. Ao não especificar, Paulo nos obriga a focar menos no problema e mais na resposta: minha graça te basta. O enigma não se apresenta como uma falha, mas como um convite a reconhecer que no reino de Deus, a verdadeira força nasce quando admitimos nossas fraquezas. A Epístola aos Hebreus é talvez o maior enigma literário do Novo Testamento. Durante séculos, a tradição cristã atribuiu sua autoria ao apóstolo Paulo, e não sem razão. A profundidade teológica da obra, a clareza com que conecta o Antigo e o Novo Testamento e a exaltação de Cristo como sumo sacerdote pareciam carregar a marca inconfundível do apóstolo. No entanto, à medida que os estudiosos se aprofundaram no texto, surgiram questões que transformaram esse consenso em um debate aberto. O grego de Hebreus é mais refinado e elaborado do que o encontrado nas epístolas autênticas de Paulo. As estruturas de frases, o vocabulário e até o ritmo do pensamento são diferentes. É como ouvir um pregador que proclama a mesma mensagem, mas com tom e cadência distintos. Além disso, a carta não traz a saudação típica de Paulo, em que ele se apresenta pelo nome logo no início. Você já considerou o peso desse detalhe? Em uma época em que a autoria era sinal de autoridade e legitimidade, a ausência dessa autoidentificação levanta questões intrigantes.
Os defensores da autoria paulina argumentam que o conteúdo teológico é plenamente consistente com seus ensinamentos e que a diferença de estilo poderia ser explicada pelo uso de um secretário ou colaborador, prática comum no mundo antigo. Essa visão preserva Paulo como autor, mas sugere que ele adaptou sua linguagem ao público-alvo, possivelmente cristãos judeus de contexto mais helenizado. Fascinante, não é? Essa hipótese mantém o vínculo entre Paulo e a poderosa teologia de Hebreus, sem ignorar as diferenças de estilo. Por outro lado, a maioria dos estudiosos modernos considera que Hebreus foi escrito por outro autor, talvez alguém próximo de Paulo, como Barnabé, Apolo ou Lucas. Essa posição não diminui a inspiração divina do texto, mas reconhece que o estilo e a construção literária apontam para outra mão. O mais impressionante é que, mesmo sem consenso sobre o autor, a carta continua sendo um dos tratados mais ricos sobre a supremacia de Cristo, ligando o sacerdócio de Jesus à promessa messiânica e à nova aliança. O debate não é um mero exercício acadêmico. Ele molda a forma como entendemos a autoridade e a intenção da carta. Se Paulo a escreveu, vemos uma continuidade direta com suas outras epístolas. Se não, descobrimos que o círculo apostólico era mais amplo e que outros, igualmente inspirados, contribuíram para a fundação da fé cristã. De qualquer forma, Hebreus carrega a mesma marca central da teologia paulina. Cristo é suficiente, definitivo e eterno. A transição de Saulo para Paulo intrigou leitores durante séculos. Para muitos cristãos, a mudança de nome é vista como um símbolo espiritual, marcando a conversão dramática de um perseguidor em apóstolo. Afinal, não é incomum na Bíblia que Deus mude o nome de alguém ao lhe dar uma nova missão, como aconteceu com Abrão, que se tornou Abraão, ou Jacó, que se tornou Israel. Mas ao olharmos mais de perto, a história de Saulo de Tarso não se encaixa perfeitamente nesse padrão. No contexto cultural do primeiro século, era comum que judeus helenizados tivessem dois nomes, um hebraico e outro greco-romano. Saulo era seu nome judeu, carregado de história, o mesmo do primeiro rei de Israel, também da tribo de Benjamim. Paulo, por outro lado, era seu nome latino perfeitamente aceitável no mundo romano. É fascinante perceber que ele possuía ambos desde o nascimento. A questão, portanto, não é se recebeu um novo nome, mas quando e por que escolheu adotar o nome romano como identidade principal. O livro de Atos registra a primeira vez em que ele é chamado de Paulo, precisamente no início de sua missão aos gentios. É como se, ao expandir seu campo de ação para além do ambiente judaico, ele tivesse escolhido conscientemente o nome que abriria portas no mundo greco-romano. Pense nisso. Um nome não era apenas um rótulo, carregava peso social, político e cultural. Usar Paulo diante de governadores, filósofos e comunidades não judaicas provavelmente reduziu barreiras e criou mais oportunidades de diálogo. Isso não significa que a escolha carecesse de simbolismo espiritual. Mesmo que a mudança não tenha sido fruto de um comando divino direto, ela marca, na narrativa, o ponto de virada definitivo na vida de Saulo. A partir daquele momento, o homem que antes defendia a lei de Moisés com os punhos cerrados passou a proclamar a salvação pela graça de braços abertos. Era o mesmo indivíduo, mas com um foco e um alcance radicalmente transformados. Assim, o contraste entre Saulo e Paulo não é apenas uma troca de nomes, mas um retrato da amplitude de sua missão. Ele não deixou de ser judeu. Tornou-se, em suas próprias palavras, tudo para todos, adaptando sua identidade para alcançar o maior número possível de pessoas. Reconstruir a linha do tempo da vida e do ministério do apóstolo Paulo é como montar um quebra-cabeça com fragmentos espalhados entre o livro de Atos e as epístolas paulinas. Não há um diário oficial de Paulo.
O que temos são relatos fragmentados e referências cruzadas que, quando combinados, revelam uma jornada impressionante, ainda que cheia de debates em seus detalhes. Fascinante, não é? O próprio fato de não haver consenso completo sobre sua cronologia mostra como cada detalhe importa na compreensão do escopo de sua missão. Tradicionalmente, fala-se em 3 grandes viagens missionárias, todas registradas em Atos, seguidas por uma última viagem a Roma. No entanto, alguns estudiosos defendem a hipótese de uma 4ª viagem, não registrada diretamente em Atos, mas sugerida em pistas das cartas pastorais. E isso levanta uma questão importante. Como essa possível 4ª etapa muda a forma como lemos seu legado? Muitos argumentam que sim, pois indicaria que Paulo viajou novamente após sua primeira prisão em Roma, expandindo ainda mais seu campo de ministério antes do martírio. Outro ponto intrigante é a ordem em que suas cartas foram escritas. As epístolas paulinas, na Bíblia, não estão organizadas cronologicamente, mas por comprimento. Isso significa que compreender a sequência real é essencial para captar o desenvolvimento teológico e pastoral do pensamento de Paulo. Por exemplo, a carta aos Gálatas pode ter sido uma das mais antigas, refletindo sua luta inicial para afirmar que a salvação vem pela fé e não pela observância da lei de Moisés. Já Filipenses, escrito da prisão, traz um tom mais maduro e reflexivo. Além disso, quando cruzamos suas viagens com as cartas, percebemos como Paulo ajustava sua estratégia. Em algumas cidades, permaneceu meses ou até anos, como em Éfeso e Corinto, construindo comunidades fortes. Em outras, sua estadia foi breve, mas suficiente para plantar sementes que se multiplicariam. Essa mobilidade não era improviso, mas resultado de um planejamento missionário aliado a uma sensibilidade espiritual. E aqui está um detalhe raramente mencionado. Sua cidadania romana não apenas lhe permitiu viajar mais livremente, mas também o protegeu de execuções sumárias, dando-lhe tempo para apelar e, assim, continuar pregando por mais tempo. A cronologia, portanto, não é uma simples nota técnica. É a espinha dorsal que sustenta a compreensão de seu ministério. Saber quando e onde Paulo esteve nos ajuda a entender por que ele escreveu o que escreveu e como suas experiências moldaram a teologia que até hoje fundamenta a fé cristã. Poucos tópicos relacionados ao apóstolo Paulo despertam tanto debate quanto suas opiniões sobre o papel das mulheres no ministério. Lendo suas cartas, encontramos afirmações que parecem apontar em direções opostas, e é justamente nessa tensão que reside um dos campos mais ricos da exegese bíblica e do estudo histórico. Fascinante, não é? Em passagens como Romanos 16, Paulo nomeia e elogia várias mulheres como colaboradoras diretas na obra do Evangelho. Refere-se a Febe como diaconisa e protetora da igreja em Cencreia. Cumprimenta Priscila como colaboradora em Cristo Jesus ao lado de seu marido Áquila. Menciona ainda Maria, Trifina, Trifosa e Pérside, todas descritas como trabalhadoras incansáveis no Senhor. Esses registros mostram que, no contexto da igreja primitiva, as mulheres não apenas participavam, mas também exerciam funções de liderança e ensino em determinados cenários. Isso desafia muitas suposições modernas sobre o envolvimento feminino na igreja do primeiro século. Por outro lado, em textos como 1 Timóteo 2,12 e 1 Coríntios 14,34, Paulo instrui que as mulheres devem permanecer em silêncio nas assembleias e não ensinar, pelo menos em certos contextos. Uma leitura superficial dessas passagens pode levar à conclusão de que Paulo se opunha à liderança feminina. Mas, quando observamos o contexto cultural, uma nova camada emerge. No período greco-romano e no mundo judaico, havia normas rígidas para a conduta das mulheres em espaços públicos. Em algumas igrejas, especialmente as recém-formadas em regiões culturalmente sensíveis, uma mulher falando em público
poderia ser vista como motivo de desonra para sua família e comunidade. Isso nos leva a uma hipótese importante. Essas instruções não eram leis universais e imutáveis, mas diretrizes contextuais, dadas para proteger a reputação da Igreja e o avanço do Evangelho em ambientes hostis à mensagem cristã. Ao mesmo tempo, Paulo reconheceu e apoiou mulheres que, em outros contextos, ensinaram e até hospedaram igrejas em suas casas. Você já considerou como essa flexibilidade revela um apóstolo estrategista, capaz de adaptar a aplicação dos princípios do reino às realidades locais? Esse contraste aparente não é contradição, mas complexidade. Mostra Paulo como um homem que não poupou esforços para envolver as mulheres na missão, mas que também entendeu que o avanço do Evangelho exigia discernimento quanto ao como e quando cada pessoa deveria exercer seus dons. O resultado é uma imagem que continua a inspirar, desafiar e provocar debate entre teólogos, historiadores e líderes cristãos até hoje. Falar do apóstolo Paulo é inevitavelmente falar também de seu relacionamento com a lei de Moisés. E aqui encontramos uma das maiores fontes de debate teológico de toda a história cristã. Para compreender a posição de Paulo, devemos lembrar que ele não era um ex-judeu, mas continuava profundamente consciente de sua herança, vendo a lei como sagrada, justa e boa. A diferença é que, após sua conversão na estrada para Damasco, passou a enxergar a lei não como o caminho para a salvação, mas como a sombra da realidade cumprida em Cristo. Em suas cartas, Paulo insiste: a salvação é pela graça, por meio da fé, e não pelas obras da lei. À primeira vista, essa declaração pode sugerir que ele teria abolido completamente a lei de Moisés. Mas, com um olhar mais atento, percebemos uma imagem mais complexa. Em certas situações, ele próprio observou ritos judaicos, como votos e rituais de purificação no templo, especialmente quando isso ajudava a evitar ofensas desnecessárias e mantinha abertas as portas para pregar aos judeus. Fascinante, não é? Isso mostra que sua mensagem não era de anarquia espiritual, mas de maturidade. Para Paulo, a lei tinha um papel pedagógico. Apontava para Cristo, mas já não possuía poder de justificar. Esse equilíbrio aparece claramente nos debates do Concílio de Jerusalém, onde se discutia se os convertidos gentios precisariam ou não guardar a circuncisão e outros requisitos da lei. Paulo argumentou que não. Afirmar o contrário seria distorcer o Evangelho e colocar sobre os gentios um jugo que nem mesmo os judeus haviam conseguido carregar plenamente. Ao mesmo tempo, ele reconhecia a importância de certas práticas como expressão de respeito cultural e como meio de promover a unidade da Igreja. Essa abordagem, firme na doutrina, mas flexível na prática, é uma das marcas mais notáveis de sua teologia. Ele não tratava a lei como inimiga, mas como parte de um plano maior que encontrava seu clímax em Cristo. Ao ensinar que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê, Paulo não estava descartando séculos de tradição, mas revelando que tudo apontava para um destino único, o Evangelho da Graça. E é essa visão que até hoje continua moldando a compreensão cristã da fé, das obras e da verdadeira liberdade em Deus. Se a história de Saulo de Tarso nos ensina algo, é que ninguém está além do alcance da graça de Deus e que até os oponentes mais ferozes podem se tornar instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Aqui neste canal, todo esse conteúdo é disponibilizado gratuitamente, graças ao apoio de pessoas generosas ao redor do mundo, como você. Inscreva-se como membro ou compartilhe este vídeo para que possamos alcançar ainda mais pessoas.